Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um vídeo para falar um pouco sobre a máquina reta eletrônica da Zoji, a A8000. E hoje eu vou fazer um vídeo para explicar todas as funções aqui do painel da máquina. E também vou entrar em mais ou menos 5 parâmetros dentro da máquina para fazer configurações. Então o vídeo vai ser um pouco longo, mas ele vai ser bem explicado. Eu me preocupei aqui em fazer um vídeo bem detalhado para uma pessoa que compra essa máquina, ela poder usar todas as funções que a máquina oferece, tá bem? Então vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, vamos pelo simples, né? Aqui quando você aumenta o ponto da máquina, você abaixa aqui a alavanca do retrocesso, ó, você coloca para cá e aqui você aumenta e diminui o ponto, certo? Essa aqui é a alavanca manual de retrocesso, que você pode, quando estiver costurando, né? Quando você estiver costurando, você pode dar o retrocesso na máquina, certo? Então essas duas funções tá ok, né? Tamanho do ponto e retrocesso. Então vamos agora aqui, né, nas funções da tecla da máquina, certo? Então essa função aqui, ó, o P, é para o parâmetro da máquina. Então a máquina ela tem muitos parâmetros. Por exemplo, o parâmetro 01, ele define aqui a velocidade da máquina, certo? Por exemplo, aqui está em 3.700 por minuto. Então eu vou começar o vídeo mudando primeiramente a velocidade da máquina. Então como é que eu faço para mudar de 3.700 para 1.500 pontos por minuto? Então eu venho aqui, vou abaixar essa unidade de 1.000, foi para 1.700, agora coloco aqui e abaixo aqui a unidade de centena para 1.500, certo? Quando chegou aqui no parâmetro que eu quero, eu salvo, depois salvo de novo e ela já entra de novo na configuração. Então aqui eu já mudei a quantidade do ponto e com isso já mostrou as duas funções dessas teclas. A primeira, você entra no parâmetro que você quer, você aperta o P, e a segunda você salva e quando você, depois de salvar, aperta de novo, ela volta para a tela inicial. Essas duas, você aumenta valor e diminui valor. Valor de parâmetro, valor de ponto. O que significa essa tecla aqui que tem uma rampa? Bom, é assim, toda vez que a máquina começa, quando você começa a costurar, você tem a opção de ela começar no modo lento e no modo já rápido, na configuração que está o ponto. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, ela está numa função rápida. E quando eu coloco aqui, ó, ela sempre vai começar mais lento, certo? Então, essa função de rampa, ela significa isso. O começo da costura, lento ou no tamanho que está configurado a máquina, na velocidade que está configurado a máquina, certo? Essa outra de baixo tem a ver com a posição da agulha quando você costura. Então, por exemplo, se eu aperto aqui, ó, toda vez que eu vou costurar, ó, e eu paro, a agulha para em cima. Se eu quiser que ela pare embaixo, eu aperto aqui, venho para o outro lado, e ela parou embaixo, e agora eu consigo fazer essas voltinhas aqui, ó, bem interessante, ó. Certo? Tá bom. Essa aqui é a tecla do corte de linha, da tesourinha. Quando eu tiro a tesourinha, ó, eu acabo, mas ela não corta. E se eu clico aqui na tesourinha, ó, aí ela corta a linha automaticamente. Então tá, vamos deixar cortado. Essa outra função aqui, ó, é o clipe. O que é o clipe? O clipe é essa peça que toda vez que você inicia a máquina, ela tem uma função de ela voltar para trás, aqui assim, ó, no jeito que eu faço, e segurar um pouco a linha para diminuir a quantidade de linha no começo da costura. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, ó,
ela tá acionada, ó. Viu? É bem sutil, mas é uma opção que a máquina tem para você acionar ela. No começo da costura, ela vai bater ali e vai segurar um pouco a linha, certo? Vamos agora de baixo aqui, ó. Aqui tem 4 funções. Essa tecla aqui, ó, tem 4 funções. Qual é a primeira função aqui, ó? Que nós estamos vendo no canto superior esquerdo. É costura livre. Você vê que é uma flechinha tracejada. É uma costura livre. O que significa isso? Você pode costurar quantos pontos você quiser, você para, né? Ela é uma costura que você vai para onde você quiser, certo? Vamos acionar. Agora nós vamos numa costura constante. O que é uma costura constante? Ela vai de um ponto a outra que você definiu. E aqui já apareceu a letra E, que ela é uma configuração. Então o que nós vemos aqui, ó? 12 pontos de costura constante. Eu quero mudar esses valores. O que eu faço? Eu vou vir aqui na unidade de dezena, vou aumentar o valor, vai ficar 22. Vou vir aqui na unidade e vou diminuir o valor para 20. Vou salvar essa configuração. E agora, deixa eu só aqui a agulha. E vou mostrar aqui no outro tecido como é que ela vai ficar. Ó. Então, se eu for ver, a costura constante que eu selecionei é de 20 pontos aqui. Então, isso você pode tá fazendo, certo? E fazendo essa configuração aqui. Bom, vamos na outra. O que é aqui, ó? Esse é o travetinho. O que acontece no travetinho? É uma função que a máquina ela faz, vai e volta várias vezes, né? E o tamanho do travetinho vai ser aqui, ó. Ó, então aqui eu vou aumentar valores, 5 pontos. 5 pontos. Vamos trabalhar sempre tudo igual. 5 pontos. 5 pontos. Salvei. Tá vendo? Então aqui eu consigo salvar. Então vamos voltar lá pro 3, porque nas outras configurações eu uso esse padrão de costura aqui, certo? Então nós vamos voltar, aqui eu volto pro 3 e aqui eu zero aqui. Salvei, salvei de novo, saí do parâmetro, né? Bom, aí agora o que nós vamos ver? A última função. Essa função, o que está acontecendo aqui? Ela é uma função de costura programada. Aqui tem 4 costuras que eu posso fazer programada. Como é que eu defino essas costuras? Primeiro apertando no S. Então aqui, ó, são 4 costuras programadas. Eu posso aumentar isso aqui também, mas vamos fazer como se fosse um quadrado, como se fosse você pregar uma etiqueta, seja ela retangular, como esse painel, ou quadrada, certo? Então, a primeira programação tem 12 pontos, né? Então, vamos ver como que tá a segunda. Ó, a segunda, 12 pontos. A terceira, vamos voltar aqui. Isso, aqui. A terceira, 12 pontos. E a quarta, 12 pontos. Tá tudo salvo. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Deixa eu pegar aqui um tecido. Ó. Nós vamos levantar aqui. Ela vai vir 12 pontos. 12 pontos. 12 pontos. Então, essa função é muito interessante para você fazer uma etiqueta, fazer o que você quiser. Você pode programar. Digamos que eu quisesse 5 costuras ou até 6,
eu poderia fazer isso e aqui fazer um X na máquina, certo? Então, é essa função aqui, né, que você usa, inferior direita, tem 4 funções, você pode aumentar isso e a máquina ela vai costurar nessa parte aqui, certo? Então agora vamos voltar lá para a costura livre e vamos agora nesse outro quadrado aqui, ó, dessas funções aqui que é bem interessante. Bom, vamos lá, né? Aqui nós vamos ter 4 funções também. Primeira função, vamos começar aqui, ó. Isso, sem nada. O que que acontece aqui, ó? Eu tô costurando, né? Começo aqui sempre com arremate, né? Tô configurando com arremate. E quando a agulha para, quando eu paro de costurar, a agulha tá dentro da máquina, porque está configurado aqui dentro da máquina, então eu posso levantar o calcador e se eu forçar o meu calcanhar para trás, ela dá o retrocesso e corta, certo? Vamos agora para outra função. Vamos apertar aqui, ó. O que que acontece nessa primeira função? Quando você acaba a costura, o calcador levanta automaticamente. Então vamos lá, ó. Comecei, vim, parei, ela já levanta e fica levantada por 10 minutos. De novo. Fui lá, acabei, acionei, ela levanta automaticamente. Vamos para outra função. Aqui o que que vai acontecer? Toda vez que eu pausar a costura, independente de onde eu esteja, o calcador vai levantar. Vamos ver. Ó. Parei, ele levantou. Isso aqui é interessante se você for fazer canto, ó. Parou, parou, parou. E se eu quiser agora acabar a costura, ela também para. Deixa eu colocar aqui. Ó. Então, essa função, toda vez que você pausar, o calcador levanta. Com a agulha para baixo ou com a agulha para cima. Isso você vai definir aqui. E se eu apertar, ela vai juntar agora as duas funções, né? Então vamos lá. Ó, eu peguei, parei, ela levanta, vai ficar aqui 10 segundos mais ou menos, isso tem um parâmetro para configurar. E quando eu termino a costura, ela também fica parada assim, tá? Então voltando, ó, fui, parei, costurei mais um pouquinho, parei. E agora eu vou acionar, acabei a costura, ela para e eu já consigo tirar. Certo? Então vamos deixar aqui, agora sem essa função, né? Pra mim ficar mais fácil de eu trabalhar aqui com a máquina. Aqui nós estamos no retrocesso, certo? Então o retrocesso, nós vamos aqui, ó. Toda vez que a gente clica aqui, ó, a gente aumenta o retrocesso. Por exemplo, aqui ela está sem retrocesso inicial e sem retrocesso final. Então a costura está livre, eu começo a costurar, ó, normal. Se eu quero, deixa eu pegar um outro tecido, essa parte aqui que não está costurada. Vamos aqui. Se eu quero agora um primeiro retrocesso inicial, eu faço isso, ó, ela volta, 3 pontos, eu acabei aqui. Se eu quero mais pontos, ela volta de novo 2 vezes, terminei. Se eu quero mais, ela volta 3 pontos, 3 vezes, eu aqui acabei. Olha a diferença. O que vai mudar aqui é que ela vai fazer tanto o retrocesso inicial como o final. Então, mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Eu estou definindo já o ponto. Então, esse meu retrocesso pode ser de 3, de 4, de 5, de 6 pontos. Aqui não tem problema. Eu vou configurar aqui, ó, no A, B e depois no C e D. Eu aumento e diminuo os valores clicando em cada uma das unidades, certo? Então, aqui, vamos lá, ó.
Isso. Então vamos agora diminuir. E se você, ó, apertou, ela também já apaga. Aqui um, para mim aqui tá o suficiente. Certinho. Bom, uma outra coisa, eu vou entrar agora num parâmetro que eu queria ter aproveitado no travetinho. Esse aqui, ó, quando a gente vai pro travetinho e a gente faz aqui, ó, vamos voltar um pouco. O travetinho, ele tem uma velocidade, e essa velocidade, de repente, pode ser muito forte, né? Para uma pessoa que está começando. Tem como eu mexer na velocidade do travetinho? Tem como. Velocidade do travetinho, nós vamos aqui, ó, no P, parâmetro 6. Parâmetro 6, está com 2000, então veja só, eu vou colocar para 1000. Vou salvar de novo, ó, como já vai diminuir aqui a velocidade do travetinho. Tá vendo? Então, ó, vou aqui aumentar para 6 vezes o número do travetinho. Ó, ficou mais suave, né? E agora voltando pro retrocesso, né? Vamos voltar ali pro retrocesso que eu tinha no retrocesso. Um parâmetro para aumentar, por exemplo, o retrocesso inicial, é aqui, nós vamos ver aqui no parâmetro 0,4. Isso aqui, sempre a configuração da máquina, eu costumo mudar, ó. Parâmetro 0,4, você vai vir e você colocar 1000, certo? Salva. E agora o parâmetro 0,5 é do retrocesso final. 0,5 está configurado para 2000, a gente vai configurar aqui para 1000. Vamos salvar, vamos sair daqui, vamos para uma costura livre, vamos lá, uma costura livre, e nós vamos aqui com o retrocesso e nós vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Então já diminuiu bastante aqui, ó, a velocidade do retrocesso, porque senão isso é uma coisa que na configuração de fábrica ela já vem, mesmo 2000 pontos por minuto, pro retrocesso inicial e final é uma coisa que talvez seja um incômodo para muitas pessoas que estão costurando. Então vamos recapitular. Eu consigo diminuir ou aumentar a velocidade na hora de fazer o retrocesso inicial e final. Qual que é para aumentar a velocidade ou diminuir do retrocesso inicial? Parâmetro de número 4, certo? Inicial, parâmetro 4 está aqui. O final, o parâmetro vai ser o 5. E do travetinho, o parâmetro vai ser o 6. Aí você consegue definir também. Ok? Certo? Bom, vamos agora para uma outra tecla que está aqui, ó, que é do cadeado. Você aqui, quando você coloca aqui, você fecha a tela. Existe uma programação em que a máquina já vem com determinados segundos, ela automaticamente bloqueia a tela. Então, qual que é esse parâmetro? Esse parâmetro aqui, ó, de bloqueio de tela, é o parâmetro 27. Então, nós vamos aqui, ó, parâmetro, vamos aqui aumentar a quantidade na dezena, vamos para 26, né? E vamos aqui aumentar o valor de unidade para 27. E aí o 27 vai ter vários números. Então, parâmetro 27, número 01. E o parâmetro 27, número 01, o que que acontece com ele? A gente vai entrar nele, no S. Quando tá 000, é o que acontece aqui, ó, no 000. Não tem bloqueio de tela. Mas se eu colocar aqui, ó, 10 segundos e salvar, vamos aqui, ó. Então, vamos costurar. Ó. Vamos esperar aqui 10 segundos para a gente ver o bloqueio de tela. Bloqueou a tela, eu venho e desbloqueio, certo?
Então, eu posso voltar lá, volto, 2701, vou no S para entrar no parâmetro e vou tirar essa função de bloqueio de tela. Como é que eu tiro? Zerando tudo, tá? Então, aqui tem a ver com o número de segundos que você quer que bloqueie a tela. Então, você pode botar 10 segundos, 100 segundos, 200, 25, 30 e aí vai, você define. Agora, voltando aqui, ó, parâmetro 27, o número 01, trata do bloqueio de tela, e o número 04, nós vamos aqui, ó, no 04, o que que trata aqui no 04, nesse parâmetro, nós vamos no S, então aqui tem 3 funções, 0 não tem fala nenhuma, o número 1 é chinês, vai ter uma fala chinesa, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, chinês, certo? Tá bom? Então, aqui no 04, parâmetro 2704, vamos no S, a função 1. Então, vai ter toda vez que você liga a máquina, que você desliga a máquina, né? Ou você aperta numa das teclas, sempre tem a expressão daquilo que você está falando. No 2, vamos salvar. Isso. Acho que eu tinha colocado errado aqui. Então, vamos agora... Isso, agora sim. Toda vez que eu apertar aqui, aqui está falando sobre a função que eu estou acionando, mas em inglês, certo? Então, voltando ao parâmetro 27, número 04. Tem a ver com a voz. 2 inglês, função 1 chinês e 0 sem voz. Apertou o P, pronto, não tem voz. Certo? Bom, vamos voltar uma coisa aqui que eu tinha falado, né? Eu não tinha falado na costura constante. Então, eu expliquei sobre você aumentar a velocidade, costura livre, que é o parâmetro 01, vamos lá, 01, tá em 1500, parâmetro de aumento ou diminuição de velocidade no retrocesso inicial, 04 tá 1000, retrocesso final, 05 tá 1000, travetinho, aqui 6 tá 1000, e agora no parâmetro de número 09, vamos lá, 09, 3.700 na costura constante. Então vamos ver como é que é a costura constante, olha, como isso faz uma diferença, né? Ó, costura constante, lembra que nós estamos em 4 funções, né? Ó. Eu tenho como diminuir essa velocidade? Tem. Lá no parâmetro 09, então vou vir aqui, ó, vou zerar, tá? Vou zerar para você ver como vai fazer uma diferença muito grande. E agora, deixa eu vir aqui, ó. Aí já muda completamente a dinâmica aqui da costura, certo? Então, vamos voltar agora, dito isso, né? Vamos voltar parâmetro aqui, vou colocar aqui no parâmetro 01. Estamos aqui na costura, 01, 1500 pontos por minuto, estou salvando, vem aqui, costura livre. Vamos aqui, costura livre, retrocesso inicial, final, com 2 pegadas, certo? Tem uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó. Quando nós estamos na costura constante e aparece essa imagem aqui, ó, e eu aperto aqui, ela muda, ela reseta e aí muda nas configurações que veio. Vamos dar uma olhada, ó, tá vendo? Eu tinha deixado no parâmetro 01
em 2000 pontos por minuto. Eu apertei aqui e segurei, então ela mudou, ela foi para o parâmetro de fábrica, né, que vem de fábrica. Resetei a máquina e ela veio para 3.700 de novo. Se eu for lá, por exemplo, ó, no 4, 2000, nós vamos ver aqui que já mudou, já tem voz, né? Então, essa aí aqui é a dica, que se você segura aqui, ó, então você está resetando a máquina e você está trazendo ela para a configuração original, certo? Agora a última função é aqui, ó. Você está costurando, né? Uma coisa interessante que aí até as máquinas Direct Drive tem, você costura. Então você vem e aqui você chega e você quer dar mais um ponto. Então a máquina ela tem essa função, ó, de você vir e dar mais um ponto. Ou você pode estar costurando aqui e num determinado ponto você quer fazer ela voltar para trás, né? Em vez de você mexer aqui na alavanca, você pode aqui, ó, dar o retrocesso na hora que você quiser, certo? Ó, às vezes está costurando, falhou um ponto, você quer voltar, ou quer dar um retrocesso aí, você volta e ok. Bem, pessoal, então esse é o vídeo, né? Um pouquinho grande, mas eu espero ter explicado de uma maneira simples, né? Que dê para mexer aqui no painel, aí dá para voltar os vídeos várias vezes. E é uma máquina excelente, é uma máquina que eu vendo ela e assim o feedback que eu recebo das pessoas que compram é muito bom, tá? E eu quis fazer esse vídeo justamente para isso, para pessoas que compram uma máquina ter uma informação mais do painel da máquina para poder usar todas as funções, né? E também às vezes não se perder nisso, né? Porque mesmo eu que fico lidando, às vezes a gente acaba entrando no parâmetro, voltando, então a coisa tem que ser feita com calma. Então por isso a função desse vídeo. Mas se você adquirir uma máquina comigo, você pode entrar em contato comigo, que eu também te mando tudo isso num arquivo de PDF, tá bom? Esse era o vídeo, um abraço, obrigado.